Irmãos, vamos continuar a nossa conferência, abrindo as nossas Bíblias, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, faremos a leitura do versículo 16 até o 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 até o 21. Vamos ler de modo alternado novamente. Os homens vão ler comigo os versículos pares e as mulheres os ímpares. Aqueles que puderem se colocar de pé. Homens, leiamos. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Vamos louvar o Senhor cantando o hino de número 93, Somente a Fé. Hino 93. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver, em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Podem
podem sentar, irmãos. Nós vamos ter a segunda palestra do reverendo Cleómenes. Vou convidar o nosso irmão seminarista Luciano que faça uma oração de iluminação nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, nós te somos gratos por esse momento aqui reunidos como igreja, pelo sacrifício do teu Filho amado Jesus que se entregou por nós no Calvário, para que pudéssemos nos reunir hoje na tua comunhão e na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do reverendo Cleómenes e te pedir, Senhor, que o Senhor ilumine ele na leitura da tua Escritura e na exposição, Senhor, de uma doutrina tão preciosa para nós, Senhor, que é crer no Senhor para que sejamos salvos. Que o Senhor o ilumine, o ajude e dê entendimento à tua igreja para a compreensão do tema. A oração que te fazemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu reitero minha alegria no Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar com meus irmãos, saudando de novo o reverendo Ítalo e ao conselho da igreja e aos irmãos aqui presentes e até ao presbitério, que naturalmente, de certo modo, assim teve a graça de encampar e apoiar este encontro. Parabenizo, segundo a boa graça de Deus, pela quantidade de irmãos que estão vindo. Isso é ótimo, é assim que começa. Daqui uns 3, 5 anos, essa igreja vai estar lotada aqui, vai ter que ter a galeria lá cheia de gente, se Deus quiser, né? Porque a doutrina reformada tem um mistério. Quem conhece bebe, é inebriante, é glorioso, né? Então a gente glorifica a Deus e eu, portanto, louvo ao Senhor pela oportunidade mesmo. Vamos ler de novo o locus clássicos da Reforma, né? Capítulo 1 de Paulo aos Romanos, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. É um texto que você deve memorizar, né? É o texto que chamou a atenção de Lutero, né? E provocou nele aquele momento magnífico, extraordinário que vamos descobrir hoje, especialmente nessa palestra de agora, né? Juntos. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Como está escrito. Tratamos dessa parte na primeira palestra, mostrando o lugar insubstituível e inigualável das Escrituras na fé cristã, na crença de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento do mundo espiritual. Então, a partir daí, nós temos então agora a base. As Escrituras são a base de tudo que nós conhecemos. E qualquer conhecimento espiritual que alguém lhe venha oferecer, que não estiver centrado na Escritura, pode abrir mão e jogar fora, sem pestanejar, sem medo, sem nenhum medo, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para os nossos caminhos. Então, é muito importante. O texto que o pastor leu, e me permita ainda explorar um pouquinho da grandeza, da importância das Escrituras. Os irmãos perceberam na leitura que Pedro fala: ora, nós estivemos com Jesus no Monte Santo, lembra disso? Tivemos lá, nós vimos uma voz vinda do céu que disse: esse é meu filho amado. Nós estamos lá, nós fomos testemunhas oculares daquilo lá. Mas observe o que Pedro fala. Abre a Bíblia outra vez lá em 2ª carta de Pedro, capítulo 1. Olha bem que coisa impressionante. Ele fala assim:
porque não demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois Jesus recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aí você fala: uau, já pensou? Que experiência, irmãos! Eu pergunto a vocês, alguém de nós pode pensar numa experiência maior do que esta? Será que nós alcançaríamos? Será que nós teríamos uma experiência tão profunda, tão tremenda? Claro que não. Agora você vai ver uma coisa impressionante. Continua, olha só. Temos assim tanto mais. Epa, você é um examinador das Escrituras, não é? Tanto mais é um advérbio de comparação, certo? Assim como, tanto mais, você está comparando, né? Aconteceu aquilo, assim como aconteceu aquilo outro, que você está colocando um lado, uma coisa ao lado da outra, né? Tanto mais você está comparando, como se aquela primeira parte fosse inferior à segunda que vai ser falada. Olha só, Pedro disse: olha, o que nós tivemos no monte foi algo impressionante, glorioso. Entretanto, muito mais agora, presta atenção. Assim, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Ou seja, a mais impressionante, impactante, poderosa experiência, ela ainda depende, ela ainda está dependendo das Escrituras, da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mais importante do que ver Jesus, e eu não quero ver Jesus hoje, sabiam? Eu não quero ver um anjo hoje, não, absolutamente. Se o Senhor Jesus aparecesse para mim agora, eu ia ficar muito decepcionado com o Senhor Jesus. Você pode chocar-se, você fala: que absurdo! Sim, eu lhe falo, eu tenho medo de Jesus aparecer para mim. Por que eu tenho medo? Porque pode ser que não seja Ele. A nossa vista nos engana. Você não vê o cinema? Você não vê os filmes? É verdade aquilo? Não. Aquilo ali, porque nós não temos condição de olhar uma foto em questão de milímetros de pequenos espaços de segundo, e com uma foto uma atrás da outra, nós engana a gente, está mexendo, falando mentira, não tem nada daquilo ali. Aquilo é uma fotografia colocada numa sequência violenta. Você está entendendo? Nós somos enganados. Mas ninguém se engana com a Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Então Pedro falou assim: ó, tanto mais agora temos confirmado a palavra profética, e fazeis muito bem em atendê-la. Antes da vista, o ouvido. A palavra de Deus vem para o nosso ouvido, e a doutrina e a religião cristã verdadeira, ela é do ouvido. Ela seguiu a sinagoga. Lembra do culto à sinagoga que Jesus participou? E até hoje é assim. Quando começa o culto, o sacerdote judeu, né, ou o dirigente, ou o rabi, ou alguém que dirige, o dirigente da congregação, ele levanta e fala assim, ele cita o Shema. O Shema é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então o culto de Deus começa com ouve, não veja, não. Deus sabe, Deus conhece, Deus nos criou, e Ele sabe como que a vista é perigosa. Lembra da Bíblia, as pessoas que viram, que complicação? Eva olhou o fruto, Davi olhou a mulher, Pedro olhou as ondas. Sempre quando nós nos postamos na vista, a nossa fé fracassa. O justo viverá pelo que vê. Lembra desse versículo na Bíblia? Não. O justo viverá pela fé. O que nós ouvimos e a nossa fé. Ato contínuo, nós trabalharemos então com a questão da fé. O justo viverá, se salvará pela fé. De novo,
a palavra somente é o problema. Outra vez, nós estamos debatendo da questão do somente. Não é a questão da fé. A Igreja Católica acredita que o justo é salvo pela fé. Sim, a Igreja Católica acredita nisso. Só que a Igreja Católica não acredita que o justo é salvo pela fé somente. E é aqui que está o problema. Eles fizeram uma grande confusão. Confundiram a doutrina da salvação, que é a doutrina da justificação pela fé. Vamos aprender uma coisa. Você sabe, você vai ao médico e fala: doutor, eu estou com a dor, aqui lá no interior de Minas, né? Fala assim: eu estou com a dor de escadeira. Uma dor de escadeira. O médico fala: sim, você está com hérnia de disco. Dor de escadeira, quer dizer, né? Uma dor na coluna, bico de papagaio. Pastor, doutor, eu estou com bico de papagaio, está doendo. Bico de papagaio. Lá no interior ele fala. O médico fala: sim, você está com um problema de hérnia de disco. O termo técnico, certo? É hérnia de disco. O termo técnico, o termo real, o termo científico, certo? Para a salvação, a pessoa fala assim: olha, a gente é salvo. Esse é chamado o termo comum, o termo do leigo, o termo da pessoa comum. Eu tanto quero a salvação. Você que conhece a Escritura Sagrada, você sabe que salvação não é o termo correto. O termo correto é justificação pela fé. Esse é o nome correto da nossa salvação. Nós somos salvos pela justificação, ou na justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé, mediante a fé. E aqui nós temos que colocar primeiro algumas coisas em ordem. A primeira é que a fé não é a causa da salvação. Nós não somos salvos por causa da fé. Efésios 2, versículo 8. O que diz lá? Porque pela graça sois salvos por causa da fé. Lembra desse versículo? Não. Por causa da fé nunca. Vós sois salvos pela graça de Deus mediante a fé. Mediante. Por meio. A fé é um instrumento, mas não é a causa. Nós não podemos dizer que eu sou salvo porque eu tenho fé. A sua fé te salva. Se a sua fé te salva, a fé vira obras, porque quando você tem fé, você é salvo. Se você não tivesse fé, não seria salvo. Então, se para você ser salvo, você tem que ter fé, significa que a fé, na verdade, é um valor que você tem para oferecer em troca da salvação. Ou seja, eu tenho fé, então serei salvo. Não, a tua fé não te salva. Fé não salva ninguém. O que salva você é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo que salva você. Agora, esse ato de você ser salvo é mediante a fé que você coloca em Jesus Cristo. E aí Paulo cita em Romanos e Gálatas que Abraão, quando Deus falou o seguinte: olha Abraão, olha as estrelas do céu, a sua descendência vai ser tão grande quanto as estrelas do céu. Aí Abraão, a Bíblia fala, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Então a fé é a mão da alma que pega a salvação dada. Mas a fé é tão impressionante que a fé, meus irmãos, não é uma coisa sua. A fé não é uma coisa inata, ela não nasce em nós. A fé é um dom de Deus. Lembra? Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé, Paulo diz que não é de todo mundo, mas é Deus quem dá a fé. Quando você crê, quando você acredita, você não tem nenhuma, como eu diria, você não faz nada por isso. Isso lhe é oferecido de maneira absolutamente gratuita. Você alcança a misericórdia de Deus. Você era morto em delitos e pecados. Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Você estava morto. O que um morto pode fazer? Há uma pessoa aqui e ela está morta, e você fala, olha, eu sei como é que essa pessoa pode ter vida, pode ter salvação, pode viver, porque quando fala o justo viverá pela fé, o verbo viverá do grego, sodizo,
o sódizo é o verbo que vai dizer vida, mas a vida aí é vida eterna. Quando fala o justo viverá pela fé, não significa que o justo tem essa vida que você tem. Todo mundo tem vida sim, mas acontece que o justo terá salvação, viverá, será salvo pela fé. Então o justo será salvo mediante a sua fé, porque Abraão creu em Deus, isso foi imputado para a justiça, é a fé somente. E aí foi o problema, quando Lutero falou assim: olha, não é através de qualquer coisa que nós fazemos, porque a igreja tinha perdido o evangelho, tinha perdido a palavra de Deus, e a igreja começou a afirmar na salvação pelas obras. As obras salvam o pecador faz muita obra nessa vida, só que todas as obras que ele faz são insuficientes para salvá-lo. Ele precisa de 2 recursos. O primeiro é a graça que os santos têm, super rogatórias, as graças excedentes. Maria, a Virgem Maria, ela conseguiu tantas obras, ela tem um crédito tão grande, que foi suficiente para salvar a ela, mas mais ainda, sobrou ainda uma fortuna incalculável, e da fortuna que sobrou para Maria, então uma parte pode vir para você, é chamada as obras superrogatórias. Os santos têm obra, então você pode acreditar que Maria pode acreditar para você uma parte do tesouro que ela acumulou no céu, de tantas obras. Aí os reformados falam assim: nada disso. O único que tem obras perfeitas, vida perfeita, e obras é o Senhor Jesus Cristo. É só Ele é o único Salvador dos filhos dos homens. Aí foi um problema, porque diz assim: a salvação é pela fé. A igreja católica fala: sim, amém, é sim. Aí você fala: pela fé somente. Aí não. E aí a igreja católica passou a acreditar numa coisa que Lutero, os reformadores, viram com clareza meridiana, que justificação é o ato da graça de Deus, em que o que Jesus fez é atribuído a nós. A justificação acontece lá na cruz, é uma obra, é uma graça objetiva. Eu creio no que está fora de mim. A justificação não é dentro de mim. Eu não viro justo, eu não me torno justo nunca. Eu vou continuar um pecador até morrer. Eu nunca serei justo. Entretanto, eu sou salvo pelo aquele que foi justo no meu lugar. E quando eu creio nele, aí como aconteceu com Abraão, e Abraão creu no Senhor, isso lhe foi imputado. Ou seja, a justificação é o ato de Deus imputar a nós a justiça do seu Filho. Jesus pagou na cruz os nossos pecados, Jesus levou na cruz os seus pecados, Ele fez tudo por ti, Ele substituiu você na cruz do Calvário, e o que Ele fez foi totalmente suficiente, sem precisar das suas obras. Só que a igreja católica acredita que essa obra da justificação acontece dentro da gente, e aí ela faz uma confusão entre santificação e justificação. Então eles vão acreditar que nós somos justificados pela fé, sim, mas não pela fé somente. Eu sou justificado pela fé, eu creio em Jesus, mas precisa de algo mais, as minhas obras. Então eu complemento a minha salvação. Só que eu complemento a minha salvação, meu irmão casal querido aqui da direita perto do piano, eu complemento a minha salvação fazendo obras nessa vida, só que eu não vou conseguir, e aí eu ainda tenho que ir para o purgatório, certo? Sofrer no purgatório um pouco, entende? Ou muito, não sei, porque havia pessoas condenadas na época de Lutero, havia pessoas condenadas ao purgatório 15 mil anos, 15 mil anos, 10 meses e 20 dias e 10 horas, é assim mesmo. Havia na época de Lutero uma crença em que eles faziam a computação da vida da pessoa. Seu pai foi condenado no purgatório a 15 mil anos no purgatório, quer dizer, ele tinha que passar aquele tempo todo. Então aí aqui na terra, aí fazia missa, fazia não sei o que, para diminuir lá. E Tétis falava, lá, quando chegou lá em Worms, falou com todo mundo, disse: olha, quando você der uma esmola, quando você clicar a esmola, quando o dinheiro cair no fundo do gasofilácio, a alma do seu parente vai subir para o céu, livre, porque você vai pagar para ele. Aí Lutero fora. A justificação, a salvação é pela fé somente. A justificação não é um processo. Aí como é que a igreja católica funciona? O esquema, eu não sei se eu consegui fazê-lo, não é? Não. O esquema é o seguinte:
O esquema é o seguinte: fé, preste bem atenção, moça querida, olha só, fé mais obras, certo? É igual a justificação, certo? Ou seja, a minha justificação é pela fé mais as obras, minhas ou de Maria, ou no purgatório, mas eu tenho que pagar uma parte. Cristo fez uma parte, eu tenho que pagar a outra. Daí a impossibilidade de você ter certeza da salvação da Igreja Católica. A Igreja Católica não pode, nenhum católico pode ter certeza da salvação. Por quê? Porque ele não sabe o débito, a dívida dele lá em cima. Ele não sabe, e ele tem que fazer muito para pagar a dívida, e o mais que ele faça, ele não alcança. É o que aconteceu com Lutero. Lutero ficou desesperado, porque ele sabia que tinha que pagar, minha irmã, tudo, e ele não conseguia pagar. Ele ficou desesperado, até que ele leu isso aqui, e disse, o Evangelho é revelado, né? A salvação do Senhor é revelada no Evangelho, o Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá, se salvará pela fé. Quando ele leu isso aqui, a paz entrou no seu coração, entrou na sua alma. Lutero entendeu isso, que não é fé mais obras igual a justificação. Ele entendeu isso, mas é o seguinte quadro, é o seguinte diagrama: fé leva a justificação mais as obras. Aí sim, fé somente justifica, justificado nós somos levados às obras. Porque o que acontece é que também o outro extremo, a gente está sempre nos extremos, né? A justificação pela fé, ela vem nos salvar primeiro do antinomianismo, daquele critério de que não tem mais nada com a lei não tem mais nada conosco, que a lei não é para nós mais, que nós somos da graça, e a lei acabou para nós. Não somos salvos mais pela lei definitivamente, somos salvos pela fé somente, não pela lei. Entretanto, somos salvos para a obediência. Isso é muito claro na Bíblia, de sorte que eu sou salvo pela graça mediante a fé, mas sou salvo para as boas obras. Efésios 2, 8, 9 e 10. Paulo fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Você lembra, meu irmãozinho? Você lembra? Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois, aí ele continua, a conclusão. Pois é a conclusão. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, quer dizer, justificados, salvos, criados em Cristo Jesus, significa, somos salvos em Cristo Jesus, para as boas obras. Então as boas obras é importante, são muito importantes. Nós não desprezamos boas obras de maneira nenhuma. Estão entendendo? A justificação pela fé é pela fé somente. Quando eu olho para o Calvário, quando eu vejo meu Salvador me substituindo, eu creio nele, naquele momento que ele fez lá, Deus imputa, Deus joga para mim. Assim sendo, a justificação, repito, a justificação acontece onde, minha irmã? Aqui dentro? Não, acontece lá fora. A justificação é um ato forense, é um ato jurídico, é uma declaração de um juiz que fala, você está justificado, porque alguém pagou a sua dívida. Os teólogos católicos militam muito contra a gente. Hoje está uma guerra violenta, normalmente agora nos 500 anos da Reforma. Os teólogos católicos levantaram, estão batendo duro, dizendo que nós inventamos isso, que nós inventamos essa doutrina, que essa doutrina não existe na Bíblia, não está escrito na Bíblia que é pela fé somente. Está pela fé, mas não somente é invenção de protestante. Só, meus irmãos, que a gente vai entender que muitas palavras não estão na Bíblia, mas são verídicas e verdadeiras. Trindade está na Bíblia? Trindade, você acha a Trindade na Bíblia? Não acha, entretanto está lá na Escritura, a palavra Trindade está na Escritura toda. A mesma coisa acontece quando nós cremos pela fé. Quando você vê as afirmações de Jesus Cristo, as parábolas de Jesus, mostrando, por exemplo, aquela parábola daquele que falou assim, e contou essa parábola por aqueles que justificavam a si mesmo diante dos homens, e contou aquela parábola dos dois pecadores, chega lá, o publicano que chega lá e bate no peito e fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, e o fariseu que chega, ó Deus maravilhoso, eu dou o dízimo, eu venho à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo e tal, e não sou nem como esse que está aqui. O que Jesus falou? Aquele que batia no peito foi para casa justificado, a palavra que Cristo usa, enquanto aquele voltou para casa condenado, aquele outro, porque confiou na sua justiça própria. Então a fé
É o ato de você crer que Jesus substituiu você na cruz, que Ele é Deus homem, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, Ele é Deus de Deus, Ele é luz de luz, Ele veio a este mundo e pisou neste planeta, Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que você tinha que oferecer pelos seus pecados, como o judeu fazia. O Filho de Deus veio ser este Cordeiro em seu lugar, para morrer no seu lugar, condenado no seu lugar. Ali no Calvário estava o ladrão, a prostituta, o assassino, o transgressor, todos os pecadores, os mais desgraçados do planeta, estavam no Filho de Deus na cruz do Calvário. Ele morreu em lugar dos pecadores. Essa crença de que Ele morreu em meu lugar, isso é fé que me leva à justificação. Justificados então, agora eu terei, portanto, a graça de Deus na vida santa. E a santificação acontece que se eu não sou salvo pelas obras, pela santificação, eu sou salvo mediante a fé, eu sou justificado mediante a fé. Eu tenho que entender, meus irmãos, que quem é justificado automaticamente entra no processo de santificação. Mas você não é salvo no processo de santificação. Você já se tornou santo e você agora está crescendo em santidade porque você foi salvo. O fato é, eu fui justificado e então entrei no processo de santificação. Entretanto, se você não estiver no processo de santificação, é porque ainda você não foi justificado, você ainda não foi salvo. Entenda isso, entendam isso. É impossível você ser um crente sincero e verdadeiro e justificado se você tem coragem de ir para um motel com sua namorada, se você ainda tem facilidade de acessar um site pornográfico e está tudo bem, se você acha que pode falar palavrão e está tudo bem, se você no domingo à tarde pode ir para o campo de futebol, assistir o jogo e deixar o ensaio do coral e deixar o culto da tarde ou da noite, e você está fazendo muito bem, que afinal de contas você é salvo pela graça. Essa graça que você está pensando é uma graça barata, como disse Bonhoeffer, é uma graça que não existe, é uma graça que é uma desgraça para você, porque você está confundindo a sua vida espiritual, porque você é salvo, você é justificado, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi transformado para viver uma vida de obediência, uma vida santa. E se isso não acontece, aí que agora vem o grande problema da católica com os protestantes, que é o seguinte: Paulo escreve aos Romanos e fala que Abraão foi justificado pela fé somente. Ora, pela fé foi justificado o patriarca Abraão. Quando ele escreve aos Gálatas, que era um povo, a igreja estava sendo judaizante, está sendo influenciada pelo judaizante, pelo judaísmo, e o judaísmo é a autojustiça própria. Eu mereço a salvação. Aí Paulo escreve aos Gálatas e diz: não, Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé, é a fé que justifica. Aí vem Tiago. Aí Tiago fala: irmãos, não foi pelas obras que foi justificado o nosso pai Abraão? Tiago faz essa pergunta. Aí você fala: caramba, foi tudo pro brejo. E aí os falam assim: olha, Paulo fala uma coisa, né, minha irmã? Você está entendendo? E Tiago fala outra. Parece que é uma contradição, não é? Tiago fala uma coisa e Paulo fala outra. A gente precisa de lembrar uma coisa muito importante nesse sentido. Quando você lê o que Tiago escreve, você vai observar isso de uma maneira muito inequívoca, que Tiago, a bem da verdade, ele não está contradizendo Paulo em absoluto. Quando Tiago está escrevendo, ele não está contradizendo Paulo. Por quê? Quando você observa Paulo assim, Tiago diz assim: não é pelas obras que você atesta a sua fé? A fé sem obra está morta. A fé sem obra. Toda vez que Tiago fala da fé, a fé vem primeiro. Fé primeiro, obras depois. Fé primeiro, obra depois. Então, não há uma contradição. O que acontece é que quando Paulo fala da fé que justifica, Paulo está tratando da natureza da mediação, daquilo que media, daquilo que é o instrumento. Paulo está identificando o instrumento. Tiago está fazendo outra coisa. Tiago não está preocupado com o instrumento que chama fé, que ele concorda que justifica, que ele concorda que salva. Tiago está preocupado com outra coisa: é que tipo de fé que você tem. Esse é o problema. Tiago, você sabe que Tiago é considerado o provérbio do Novo Testamento.
O livro de Tiago é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. O livro de Provérbios, você lembra? É uma literatura, você sabe que na Bíblia tem vários tipos de literatura, não tem? A gente tem apocalíptico, a gente tem histórico, a gente tem mais o que? Legal, os livros de Moisés, literatura legal, de lei, né? A gente tem o que mais? Tem os cânticos, a literatura de poética, obrigada, a literatura poética, não é? Então, há vários tipos de literatura, e tem a chamada provérbios ou sabedoria. Provérbios, Jó, são livros considerados livros de cânticos de sabedoria também. Então, provérbios de sabedoria. Tiago, no Novo Testamento, é o livro de sabedoria. Jesus disse assim: a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então parece que Jesus está ensinando a salvação pelas obras. Não, Cristo está dizendo o seguinte: a sabedoria é justificada pelo fato de que o que ela diz e pratica é a verdade. É isso que está falando lá. Cristo está dizendo, está tratando da sabedoria, do conhecimento que se diz ter para a vida prática. Então Cristo fala: olha, a sabedoria é justificada pelas suas obras. Exatamente o que Paulo vai dizer: a fé que você tem que ser uma fé sincera, uma fé verdadeira. Não adianta você falar que tem fé e não obedecer. O diabo acredita e treme, e você acredita e a sua vida não está provando. Tiago diz: olha, irmãos, se alguém tiver fé assim, essa fé que ele tem é morta, porque a fé que é viva é a fé que produz obras. Observe outra vez a fé antes das obras. A justificação é pela fé somente. Então nosso esquema é: fé leva a justificação. Está entendendo, querido irmão? Está entendendo direitinho? Meu irmão precioso, está dando para entender direitinho? Fé. Então, Henrique, esta graça, a fé me leva a justificação, mas as obras então depois. Eu sou salvo para as obras, mas eu sou salvo mediante a fé, pela fé somente. Nesse sentido, eu tentei fazer um gráfico. Esse gráfico está escrito ali: somente a fé, fé não a carne. João 1,13. João 1,12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne. Então, atenção, a fé, a salvação, não é através de uma herança biológica, certo? Não é através do sangue. Jesus combateu os judeus porque nós somos filhos de Abraão, porque somos filhos de uma pessoa crente, nós somos crentes. Não, é claro que não estamos ignorando a graça salvadora do pacto, da aliança. Eu sou crente e meu filho está na aliança do Senhor, sim. Entretanto, o fato é o seguinte, que a salvação não é automaticamente vinda pelo sangue, mas é na verdade a fé que justifica o ímpio. Então, eu sou salvo mediante a fé. Se você confia no pedigree da sua família, presbiteriano, meu pai é presbiteriano, minha mãe é presbiteriana, eu nasci em presbiteriano, vou para o céu. Não. Jesus diz: não é pela carne. Cristo fala assim: os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem. Vontade, volitividade. Aceita Jesus? Eu tenho vontade de aceitar, vou aceitar Jesus agora. A sua vontade, não é a sua decisão, não é do homem que vem essa salvação. Os quais não nasceram da carne, nem nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. A vontade do varão, né? Ligado à emoção, ligado aos sentimentos, não, mas da vontade de Deus. Então a salvação nasce em Deus. Assim, a fé também não é pela fé, é somente a fé e não a lei. Se a justiça viesse pela lei, Paulo fala em Romanos 3,28, se a justiça viesse pela lei, não havia necessidade de Cristo vir. Moisés tinha dado a lei. Para que Jesus veio? Cumpre a lei e viverás. Cristo falou isso com aquele moço rico: que farei para herdar a vida eterna? Jesus, você quer saber o que você vai fazer? É o que você vai fazer? Então cumpre a lei e viverás. Tudo isso eu tenho feito. Cristo, você não tem feito isso nada, ninguém faz a lei, ninguém cumpre a lei, então vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e você vai ter o tesouro que você está querendo. E ele foi embora triste. Por quê? Porque ele pensava que guardava a lei, e não guardava a lei. Está escrito o quê? Honra teu pai e tua mãe, né? Não farás isso, não farás aquilo. Ele fala: tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude.
Cristo tinha dito que o resumo da lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus pôs em xeque, Jesus pôs à prova e disse: então vende tudo que tem, dá ao teu próximo. Eu quero ver se você vai fazer isso. Faz aos outros o que os outros querem, que você quer que os outros façam com você. E ele foi triste sem a salvação, porque não é pelas obras, não é pela lei. A lei não pode salvar-nos, a lei não tem como nos salvar. A lei nos diz, Tiago, o próprio Tiago fala que a lei nos mostra a mácula, o erro que nós temos na nossa vida, mas a lei não pode lavar o nosso rosto, não pode lavar a nossa mancha. A lei condena, a lei não salva. É somente pela fé, é somente pela fé e não pelos méritos. Todos os santos de Deus, irmãos, todos os santos de Deus, irmãos, todos os crentes que estão verdadeiros, os verdadeiros crentes estão sentados aqui, todos vocês sabem de uma coisa, que nós não merecemos a salvação. Alguns de vocês aqui merecem a salvação? Se alguém falar eu mereço, pode estar certo, então você está excluído, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Havia perdido. Se você acha que você pode salvar a você mesmo, se você merece a salvação, então o que Cristo fez foi uma tolice, uma bobeira. Se eu posso alcançar a salvação pelos meus méritos, então Jesus não devia ter pago. Ou Jesus é imperfeito no que ele faz a metade, eu faço outra metade, como ensina a justificação pela fé no sistema católico. Não, absolutamente. Absolutamente. Cristo fez tudo, fez todas as coisas que você tinha que fazer. Assim, é pela fé e não pelos méritos. É pela fé. E é interessante que desde o Velho Testamento, lembre de Jacó? Eu sou indigno de todas as tuas misericórdias. Abraão orando por Sodoma: eu sou verme para falar contigo, tem misericórdia, ouça-me mais uma vez. Se tiver 10 justos, o Senhor vai punir aquela cidade. Lembra de Abraão? Os servos de Deus todos. Davi confessa a sua total desgraça, a sua total incapacidade. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, mas será justo por teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. No Novo Testamento, Isaías: ai de mim, estou perdido. Quando ele teve aquela visão, né, minha irmã, da glória: ai de mim, estou perdido. Eu pergunto, eu falei na outra palestra, guria mesmo, você também não sente assim? Algum dia você acorda, olha no espelho e fala: opa, a rainha da boa vida, da boa justiça, perfeição está aqui, a rainha da perfeição está aqui, olhando no espelho. Eu sou a rainha eu faço tudo que agrada a Deus. Você pode fazer isso? Quem de nós pode fazer isso? Nenhum de nós pode fazer. A salvação não é pelos méritos, a salvação não é pela obediência. Paulo, em Romanos 5, de 12 a 21, ele vai tratar de Adão e de Jesus Cristo. E a justificação é maravilhosa demais, é uma linda doutrina, porque a gente percebe que a justificação é o seguinte: ela é de uma denominação federativa. Assim como todos nascemos em Adão e somos todos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, todos morreremos. Em Cristo nós somos salvos pela sua graça maravilhosa e extraordinária. Observe bem, a gente fala que a gente é salvo por Cristo, certo? Não. Nós não somos salvos por Cristo. Guarde isso com você. Pera, reverendo, calma, que confusão é essa? A vida inteira eu entendi que nós somos salvos por Jesus. Não. Nós não somos salvos por Cristo. Sim, a forma de dizer sim, mas na essência não. Nós somos salvos em Cristo. Nós temos que estar em Cristo, porque só que os que estão em Cristo Jesus é que serão salvos. Sabe por quê? Porque Deus ama a menina linda que está sentada ali, muito linda. Deus ama a menina bonita. Deus ama Jesus, o seu filho. Deus ama o seu filho. Deus ama Jesus. Deus não tem como nos amar. Sorria, Jesus te ama. Que frasezinha mais bobinha do planeta. Sorria, Jesus te ama. Ah, Deus ama o pecador, mas abomina e odeia o pecado. Irmãos, a grande verdade é que Deus não tem como nos amar. Nós somos abjetos, nós somos objetos da fúria divina. Deus está irado com nossa geração. A partir do nosso pai Adão, todos os descendentes de Adão nasceram contaminados. Um por um nasce serpentinha.
Uma serpente. Quando nasceu meu primeiro filho, o Paulo, eu lembro que a enfermeira passou com ele no cestinho, todo lá. Eu falei: Senhor Jesus, abençoa meu filho, tem misericórdia dele, salva-o, ajuda para que ele cresça na doutrina da fé, Senhor. Porque que aqui eu estou vendo aqui uma cobrazinha, uma serpente. Chato falar isso, né? Um nenenzinho tão lindinho, tão vermelhinho ali, meu filhinho. Eu falei: aqui está uma serpentinha. Se não for a graça de Deus, ele é capaz de ser um Hitler. Ele é capaz de ser mais desgraça que fez qualquer homem. Se não for a graça de Deus, nós somos capazes de fazer coisas, irmãos, que você não pode imaginar. Não acontece isso? Eu tinha um colega no seminário, fenomenal, pregador, magnífico pregador, uma pessoa brilhante, inteligentíssimo. A primeira vez que vi um sermão seminarista, sabe, delineado, com introdução bem elaborada, um tema bem centrado, umas divisões inteligentíssimas, um apelo magnífico. Eu falei, eu entendi pela primeira vez as divisões do sermão, ouvindo aqueles seminários. Eu fiquei impressionado com a capacidade, com a inteligência, com o jeito dele falar, com a capacidade de convencer. Que coisa, que monumento aquele moço pregou naquele dia. Ele se formou, foi ser pastor numa cidade do interior de Goiás, se apaixonou pela esposa de um presbítero, traiu sua esposa, depois se uniu a uma empregada, foi excluído da igreja, e a última notícia que eu tinha, que ele era pai de santo. Irmãos, se Deus virar os seus olhos de nós, um minuto, nós estamos perdidos para sempre. A salvação é pela graça de Deus, pelo favor imerecido do Senhor. É pela graça que sois salvos, mediante a fé. Ah, bendito o nome do nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador. A fé, somente a fé, não a obediência. Somente fé e não a justiça própria. A carta de Gálatas foi escrita por causa da questão da justiça própria. E Jesus contou uma parábola atrás da outra sobre a justiça própria. Cristo mostrou em suas parábolas que não é o que nós merecemos. Lembra da parábola dos trabalhadores na vinha? Chegou um grupo para trabalhar às 8 da manhã. Ele falou assim: quanto é que eu vou pagar vocês? 1 denário. Está contratado, vai trabalhar. Meio-dia chegou outro grupo, vai trabalhar. Às 4 horas chegou outro grupo, vai trabalhar. Faltava 1 hora para terminar o dia, chegou o último grupo. Quando foi acertar, Cristo é maravilhoso, Cristo é maravilhoso, Cristo é maravilhoso. As palavras de Jesus são inteligentíssimas. É um Salomão, verdadeiro Salomão. Com quem que Cristo acertou primeiro? Devia ser com os que chegaram às 8 horas, não foi? Não, na parábola não foi assim. Ele chamou primeiro quem? Os que chegaram por último. Os que chegam por último. Aí o que Cristo faz? Paga 1 denário a cada um deles. Então só 1 hora. Judeu? Já imagina, judeu. Judeu, rapaz. Judeu sabe ganhar dinheiro, cara. Sabe ganhar. O judeu falou assim: bom, se ele deu R$1 para quem trabalhou 1 hora, eu trabalhei 8. 1 denário, né? Eu vou ganhar 8 denários. Quando chegou o segundo grupo, que chegou às 4 horas, ganha também, ou que chegou mais cedo, ganha também 1 denário. E quando chegou o primeiro grupo, 1 denário. Aí você queimaram, que negócio é esse? Ele trabalhou o dia inteiro aqui, sem justiça. Aí Jesus disse: não, eu combinei com eles que ia dar um denário. Estou pagando 1 denário a eles. Eu combinei com você quanto? 1 denário. Eu estou te pagando 1 denário? Eu estou sendo injusto? Não estou sendo injusto. A justificação de Deus, ela é o mesmo preço para todas as pessoas. Ninguém aqui é mais justificado que o outro, mais santo sim. A santificação tem um processo. Aqui está mais na frente do que eu. Felizmente, ou infelizmente, mais infelizmente do que felizmente, na minha igreja está todo mundo na minha frente. Ô Ítalo, ô reverendo Evaldo, eu falo com vocês uma coisa. Eu tenho vergonha de ser pastor, tem hora. Eu olho para vocês e fico com vergonha. Como vocês são crentes, amam o Senhor, são dedicados. Como que eu estou longe? Eu gosto muito daquele livro apesar de ter alguns senõezinhos, né, mas ninguém é perfeito também, escrito no século
12º, não é? A imitação de Cristo, Thomas à Kempis. Tem uma frase de Thomas à Kempis que eu amo. Ele fala assim, olha só minha irmã, que coisa muito linda. Na fila dos crentes, adivinha quem está lá no último? Eu. Às vezes eu vejo vocês na minha frente, mas eu não estou ali atrás de vocês, não, estou bem atrás de vocês ainda, eu estou doido para alcançar o último. Eu me sinto desesperado. Deus me ajuda, quão longe está meu irmão, está pertinho do Senhor, eu estou longe ainda, me ajuda. Thomas à Kempis fala, na fila dos crentes, eu sou o último, e na fila dos pecadores, adivinha quem está na frente? Eu sou o primeiro. Na fila dos pecadores, não tem ninguém na minha frente. Se você é capaz de ver um irmão aqui dessa igreja, menos pecador do que você não entrou no reino ainda. Quando a gente entra no reino, quando nós vemos a desgraça que nós fizemos em matar o nosso Redentor no Calvário, que Ele foi morto ali pelos meus pecados, eu matei o justo, meus pecados levaram Ele à cruz. Eu não preciso matar ninguém para ir para o inferno, não. Para você ir para o inferno, você não tem que matar ninguém. O dia que você nasceu, você já matou o Filho de Deus que morreu pelos pecados do mundo. Os pecados do mundo mataram o nosso Redentor, e quando eu vejo isso, quando eu consigo enxergar isso, eu sou justificado. Ele foi em meu lugar. Aí o ladrão disse assim, ele nenhum mal fez, nós merecemos o que nós fizemos, ele nenhum mal fez, e virou para Jesus e disse, Senhor Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E Cristo virou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Gente, minha irmã, você sabe o que aquele ladrão estava fazendo antes? Uns 3 minutos antes, sabe o que ele estava fazendo? Esse ladrão que ouviu isso de Jesus, que ia para o reino, sabe o que ele estava fazendo? 3 minutos antes, blasfemando. O evangelho de Mateus parece que fala, né? E blasfemavam os 2 ladrões contra ele. Blasfemavam. Ele estava amaldiçoando Jesus, e de repente a graça de Deus, a luz de Deus brilhou sobre ele. Os olhos dele abriram e olhou para Jesus e disse, ele é justo, ele não fez nada para estar aí, nós estamos aqui porque eu mereço estar aqui, lembra-te de mim. Justo, justificado. Ele não batizou, ele não foi para a igreja, ele não guardou a lei, ele não merecia, mas ele entrou na glória de Deus, pela graça de Deus. Ele creu. Mas aquele que não trabalha, diz o apóstolo Paulo, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída por justiça. Aquele que não trabalha, mas que acredita, não é questão de trabalhar ou não trabalhar, não, é de crer. Aquele que não trabalha, mas acredita, a sua fé lhe é atribuída pela justiça. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé somente. A fé e não vista. Em Hebreus vai dizer, não pelo que vemos. A fé é a certeza das coisas que não vemos. Não é pela vista que você vai ser salvo, não é pelo que você está vendo que você vai ser salvo, mas pelo que você acredita que você vai ser salvo. Às vezes o que você vê não dá nenhuma esperança. Você olha para o seu corpo, você olha para a sua vida, o que acontece com você, reverendo? Minha irmã querida, o que acontece com você quando você olha para você, minha irmã? Você fica desesperada, você fala, Deus tem misericórdia da minha vida. Você é que nem Abraão, diz a Bíblia que Abraão olhava para si, eu não tenho força, acabou tudo que eu podia, para ter um filho não tem mais, eu tenho 100 anos, não tenho mais chance de ter um filho, nunca mais, toda a minha produção, né, tudo já foi, eu não tenho, Sara tem 90 anos, não tem mais o costume das mulheres, a nossa família está destruída, acabou. E Deus levou Abraão e disse, está vendo as estrelas, Abraão? Assim será a sua descendência. E a Bíblia fala, Abraão não olhou para o corpo dele, olhou para ele e disse, eu estou perdido. Ele olhou para o Senhor e disse, isso lhe foi imputado para a justiça. Está entendendo? Aí você olha para você e fala, eu estou perdido. Quando isso acontece com você, glória ao nome do Senhor. É os perdidos que Ele veio buscar. Quando você fala, não tem mais chance nenhuma para mim, é porque toda a chance é sua. Porque Deus é misericordioso e veio salvar e buscar Jacó, o seu escolhido. E o seu escolhido é enganador, Jacó. O nome de Jacó, o que engana. Engraçado, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Engraçado, Esaú
e Jacó. Esaú era profano e Jacó era mundano, e Jacó era enganador. Dois que iam para o inferno, dois que não mereciam nada. Deus falou assim: esse aqui vai ser meu escolhido. Deus escolheu Jacó antes dele nascer, estava no ventre, e o Senhor disse: o mais novo será senhor do mais velho, o mais novo será o herdeiro, o pai do Redentor, o Senhor Jesus Cristo, o pai da salvação. Está entendendo agora? A graça de Deus em Jacó, a salvação não é pela vista, não é pela perfeição, não é pela experiência. Hoje o mundo pentecostal é o sentimento. Se o pastor Ítalo e eu, os pastores aí, o Evaldo, se nós começar a fazer coisa na igreja para emocionar o povo, a igreja vai encher rapidamente. O povo gosta de emoção. Eu venho na igreja para sentir, cara, eu venho para sentir. Eu não venho para acreditar, eu venho para sentir. A igreja que ensina doutrina não tem ibope. A igreja que ensina doutrina, entendeu? Não é o legal. O legal é fazer o povo chorar. Você vem aqui, você chora, oh. A Bíblia fala que não é a emoção que te salva. A Bíblia fala no profeta Malaquias que o povo chorava, mas Deus abominava a lágrima deles, lágrimas de jacaré. Essas igrejas estão cheias de gente chorando, lágrimas de jacaré. Chora de emoção, mas não tem vida nenhuma. Chora na igreja, depois vai para o motel com a namorada. Sai da igreja depois de chorar bastante, chega em casa, bate a porta na cara da mãe. Recebe o salário do mês, não lembra de dar 1 centavo à mãe que é viúva e que tem maior luta para poder sustentar a casa. Todo o salário está comprometido, não lembra de ajudar a mãe dele. Isso é fé? Tiago disse, desculpa. Esse tipo de fé não é aquela fé que de fato vai justificar. A fé que justifica é aquela fé que então é pela bondade de Deus, uma fé viva, uma fé operosa. Não é que essas obras vai fazer a justificação. Repito, Tiago repete: fé primeiro, justifica. Justificado, obras. A vida de obras e de obediência. Mas é fé e não experiência. Não é o que eu sinto, sentimento. Não é o que eu sinto é que vai me dar salvação. O justo viverá pelo sentimento. É assim que está escrito lá? O justo viverá pela fé. Sentimento, perigoso. Você crê em sentimento? Um perigo. Abacuque fala: pelo meu sentimento eu estou perdido. Pelo que eu sinto eu estou perdido. E tem gente que vem e sente bem na igreja. Porque você sente bem na igreja, você está bem. Não, está não. A Bíblia fala que o louco, a sua impressão de bem-estar, leva ele à perdição. Tem igreja que fala: vem para cá, você vai sentir muito bem aqui nessa igreja. Sinta bem aqui. Eu sinto bem nessa igreja. O louco sente bem também e está no inferno. Você está sentindo muito bem, mas você não sabe ter um câncer em você. Você não sabe. Esses dias, um amigo nosso estava 100%. Teve uma pequena dor, uma coisa lá, foi no hospital. No hospital ficou. Descobriu-se um câncer. Em 1 mês foi sepultado. Ele estava médio, saudável. O sentimento dele era que tudo estava muito bem, mas a morte já tinha alojado no seu corpo. O seu sentimento é perigoso, irmão. Não creia, o justo viverá pela fé. É fé, não igreja. A Bíblia fala que é pela fé que somos, que é pela graça de Deus mediante a fé. Não é a fé não é a causa, vão lembrar. A fé não causa a sua salvação. A fé é um recurso que Deus utiliza para a sua salvação, e Ele que dá essa fé também. Então observe bem, é a fé. A igreja católica fala: não, a igreja salva. O batismo justifica. A doutrina católica da justificação pela fé é o batismo. O batismo começa a justificação. O dia que você batiza a criança, ela é feita justa a partir dali, e a partir dali ela vai crescer na justiça, ela vai aperfeiçoando até virar semelhante a Jesus lá no final. É assim que eles acreditam. Nós não cremos que o batismo justifica ninguém. A justificação é pela fé somente pela fé. Batismo não salva ninguém, igreja não pode salvar ninguém, a igreja não pode salvar ninguém. A salvação é pela fé somente. A razão também não pode salvar você. Paulo fala aqui em Coríntios, Paulo fala que a loucura dos homens, né? A loucura dos homens querer a ciência. Paulo fala: os gregos procuram conhecimento, os judeus procuram milagres, procuram poderes, procuram alguma coisa assim, mas nós
pregamos a Cristo e este crucificado. É pela fé. A mensagem da cruz é a nossa segurança, é a certeza da nossa salvação. É fé e não as obras. Em Romanos 11:6, Paulo vai dizer: e se é pelas obras, já não é mais pela fé. Do contrário, né? A fé não vai permanecer. Se é pelas obras, né? Já não é pela fé. Então não tem esperança. Você tem que ser salvo mediante a fé. Pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos 4:3-5 vai dizer: se aquele que trabalha, o seu salário é dado a ele como pagamento de dívida, mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Fé somente. A única segurança que temos é a fé que nos deu o Senhor Jesus Cristo. Como você sabe que você é eleita? Pela fé. Você sabe que você é para o céu por quê? Porque Deus te deu fé. Fé em Jesus Cristo significa o quê? Que eu tenho certeza que eu sou um pecador, que Jesus Cristo é o meu único Salvador, que o sangue do Cordeiro pode limpar os meus pecados. Essa fé, meu irmão, te dá, te determina, te classifica, te identifica como escolhido de Deus. O escolhido de Deus primeiro sabe que não é nada, que Cristo é tudo. Esse é a vida da fé, a salvação pela fé. Eu deveria falar ainda, nós teremos 3 palestras, e amanhã pela manhã nós vamos tratar da beleza, da glória, da graça inefável da doutrina da justificação. Mas eu fiquei com Escritura e fé. A gente podia muito mais. Cristo, não é? Cristo, só Cristo salva, só Jesus salva, e só Cristo, Cristo somente. Não tem Cristo mais Maria, não tem Cristo mais apóstolos, não tem Cristo mais santos. É Cristo, Cristo, Cristo. Jesus fez tudo para a nossa redenção e nossa salvação. É só Jesus. É só a fé, é só a graça, só a gratia, somente a graça de Deus. A graça de Deus é o favor inefável do Pai pelos seus escolhidos e por aqueles que Ele resolveu redimir desde a eternidade. Só a graça, só lhe deu glória, a glória é somente a Deus. Meus irmãos, isso é um composé total, uma coisa depende da outra, uma coisa está junto com a outra, não tem como separar. Por exemplo, é só a glória de Deus. Se a glória é só de Deus, meu irmão, minha irmã, meu irmão, se a glória é só de Deus, meu irmão, não tem glória nenhuma para você. Você não vai chegar no céu e falar assim: ó, estou aqui, muito bem, sabe por quê? Porque Jesus fez a metade e eu fiz a outra metade. Alguém vai chegar no céu, meu irmão, vai poder dizer assim: Jesus fez a metade, mas eu fiz a metade. Não, toda a glória será do Senhor, toda a glória será de Deus. Você vai para o céu estritamente porque Jesus morreu em seu lugar. Ele morreu a sua morte, Ele levou a sua condenação. Ele é o seu Salvador, Ele é o Salvador dos seus eleitos. Só lhe deu glória. Vamos dar glória ao Senhor para todos sempre, porque Ele nos salvou, porque nós não merecíamos nos salvar, nós não podíamos nos salvar, a nossa inteligência não nos salvaria, a nossa experiência não nos salvaria, a nossa igreja não nos salvaria, a nossa religião não nos salvaria, as nossas obras não nos salvaria, a nossa fé não nos salvaria, mas Cristo, para a glória de Deus, nos salvou. Ele é o nosso Salvador. O seu Salvador não é nem a fé, nem ela é sua Salvadora. O seu Salvador é Jesus. Ele é o Filho de Deus, conhecido nas Escrituras. Jesus é o seu Salvador. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Parece que é um momento agora, talvez, que tenhamos alguma pergunta. Não sei se ainda aguenta alguma coisa ainda, né? Mas eu deixo a critério do nosso ilustre pastor e monitor. Ele parece que libera. Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. E eu já vou antecipando para vocês que quem vai responder é o Evaldo e o reverendo Ítalo, entende? Eu tenho muito medo de perguntas, mas muito medo de perguntas, né? Eu tenho um amigo meu que contou que tinha um professor nos Estados Unidos, que era um professor de ciências assim, avançadíssimas, na área dos quânticos, essas coisas do quânticos, né? da física, o cara fazia uma palestra impressionante, um professor magnífico, e ele tinha um motorista particular, que levava ele para todas as universidades que ele fazia a palestra. Depois de umas 15 vezes que ele ouviu o professor, ele virou para o professor e disse: rapaz, eu já sei de cor a palestra do senhor. Ele disse: não diga, você sabe mesmo? Sabe? Ele começou na estrada a falar: não, você sabe mesmo. Olha, vamos fazer o seguinte, lá na próxima universidade eu vou vestir, você veste meu jaleco,
de professor e eu vou vestir o seu uniforme de motorista. Eu vou ser o seu motorista e você vai ser o professor e vai dar minha paz. Eu concordo, faço sim. Aí chegou na universidade, ele entrou lá, e aí apresentaram, falaram muito bem dele, né? Ele fez a palestra, foi aplaudido, fez a palestra direitinho, mas direitinho. E aí chegou a hora das perguntas. O aluno levantou lá atrás e falou assim: olha, o senhor falou isso, mas somando isso, mais isso, falando aquilo outro ali, tal. A minha pergunta, senhor, de que maneira o senhor pode dizer para mim que o que o senhor falou de fato é o que vai acontecer, se existe essa hipótese, tal. Ele não esperava as perguntas, ele ficou desesperado, mas ele manteve calma, e ele disse o seguinte: olha, a pergunta que você fez é dificílima, é uma pergunta profunda, mas para você saber que essa pergunta é tão insignificante e tão tranquila, eu vou pedir o meu motorista para responder para você. Vamos lá, alguém quer alguma colocação, alguma pergunta? Essa parte você corta do filme aí, tá? Esse menino vai ter que fazer uma trabalheira para ele fazer essa palestra ser boa, tadinho, estou com pena dele. Alguma pergunta, irmãos? Se ninguém pergunta nada, não, dá bem, porque eu ia dizer que ninguém pergunta nada, porque ninguém entendeu nada mesmo. Reverendo, você pode dar uma força para a gente na questão da composição das escrituras, né? Algumas pessoas questionam como que um livro foi composto por tantos autores diferentes, não é só um recorte, como que a gente pode ter certeza que a escritura que a gente tem na nossa mão hoje é a verdadeira palavra de Deus. Excelente, ok. As escrituras, elas são a palavra de Deus. Primeiro a gente sabe pelo conteúdo dela, né? O conteúdo da escritura é Cristo, é Jesus Cristo, né? É o testemunho de Jesus. As escrituras foram escritas para anunciar a vinda do Messias, a vinda do Deus encarnado, o Redentor que haveria de vir ao mundo. Então o escopo da Bíblia é o Messias, é o Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus, claro, tudo mais, mas o escopo. As escrituras também, além do seu conteúdo, ela tem a harmonia das suas partes. O fato glorioso é que em toda a Bíblia você vai ver, por exemplo, antropologia. Na antropologia bíblica, cada autor da escritura simplesmente confessa a sua pecaminosidade. Em cada livro da Bíblia você vai ver aquilo que aquele escritor da pregação cristocêntrica, Chappell, né? O que ele fala que é o foco da decadência, o foco da coisa decaída, ele tem uma frase direitinho lá, o foco da condição decaída. Ou seja, cada livro da Bíblia vai te mostrar que você não é nada, que você é um pecador, que você está perdido. Quando você lê as Escrituras, aí você começa lá daquele início, né, meu ilustre irmão querido aí lá do Rio de Janeiro, né? A cada livro da Escritura, você vai ver que vai dizer assim: olha, você é perdido e você tem que esperar o Redentor, ou você é perdido, o Redentor já veio no Novo Testamento. Então, primeiro pelo escopo e segundo pela harmonia da Escritura. Toda há uma harmonia, a glória de Deus constantemente exaltada na Bíblia. Deus é glorificado, a glória de Deus constantemente exaltada. Então, pela harmonia também. As Escrituras também são a palavra de Deus pela nobreza. As narrativas da criação dos outros povos são tolas, são bobas. A narrativa da criação nossa, ela tem uma pompa, ela tem uma glória, ela tem uma nobreza extraordinária. A narrativa do dilúvio em outros povos é a coisa mais hilariante, mais boba. A narrativa bíblica do dilúvio é linda, não é essa coisa louca de Noé que você viu no filme aí, essa doideira, blasfema aí, mas na verdade a narrativa do dilúvio é uma narrativa nobríssima, é Deus falando com o homem num nível lindo de revelação, né? Então a Bíblia mostra a sua nobreza, né? A Bíblia tem a glória da vida santa, da salvação, já falei, da vida santa. A Bíblia, toda pessoa que lê a Bíblia é chamada à santificação. A Bíblia tem esse valor. Cada autor, dentro de cada esfera dele, dentro de cada capacidade que Deus utilizou, escreveu dentro de um escopo único, de uma harmonia única, de um conteúdo único, entende? De uma nobreza única. Entretanto, como diz a confissão de fé, a certeza de que as Escrituras são a palavra de Deus vem pela iluminação e convicção do Espírito Santo, que fala através dela em nossos corações. É engraçado, a confissão é perfeita, a confissão de fé é um monumento. Não fala que você chega à conclusão que a Bíblia é a palavra de Deus por
por uma coisa do Espírito Santo no seu coração. Não, é que você lendo a Bíblia, o Espírito na Bíblia fala que ela é a palavra de Deus, e o próprio Espírito na palavra te testifica que é a palavra de Deus. Então, se você vê uma pessoa que fala não crê na Bíblia, o que você pode fazer? Nada, só orar, porque a fé que a Bíblia é a palavra de Deus, é uma fé de Deus, é Deus que dá. Se você tem, glória no nome do Senhor. Mas isso não é de todo mundo não, a fé não é de todos não. Está entendendo bem? Henrique, está entendendo bem, meu irmão? Está entendendo, meu irmão querido aí? Está entendendo? Essa fé que nós temos, que a Bíblia é a palavra de Deus, foi dada a nós pelo poder do Espírito Santo, através da própria Escritura, que nos convence que ela é a palavra de Deus. Então, nesse sentido, o único recurso que nós temos é orar por as pessoas que têm dúvida de que a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, Cristo colocou em xeque e deu para nós um caminho bom. Ele falou assim: olha, pratique o que ela manda, e você vai ver se ela não é a palavra de Deus. Se você praticar o que ela manda, você vai ver que ela de fato é aquilo que Deus está dizendo, a verdade divina, a sabedoria divina. Isso é a boa nova, né? Essa é a boa nova. Então tem um vídeo no YouTube sobre pecadores nas mãos De um Deus irado. É um áudio. Jonathan Edwards, o sermão de Jonathan Edwards. Interpretado pelo Bessa, isso. Seria uma ofensa. Esse dia eu gostei de procurar da minha família. Aquele crente está no grupo. Seria uma ofensa eu pegar um vídeo desse, um áudio desse, postar para um parente não crente, para um amigo não crente, para uma pessoa não crente, para ele ter acesso àquele vídeo, assistir ao vídeo, ouvir o vídeo e chegar à conclusão dos seus pecados? Ou seria uma prova de amor daquela? Eu creio que, eu gosto de falar, até brinco, eu gosto de falar que as pessoas não escutam com o ouvido, tá? As pessoas geralmente escutam com o coração. Se uma pessoa se você não tem intimidade com alguma pessoa, você pode até evangelizar, trazer as boas novas para ele, claro, pode e deve, mas vai ser um pouco mais difícil ele ouvir você. Agora, se ele é seu amigo, então você vai poder trazer para ele a palavra. Quando você cativa a pessoa, quando você tem o ouvido dela, não tem problema, eu acho que ela não se sentirá ofendida não, mas a salvação é a justificação pela fé. Quando eu anuncio que o pecador está condenado, e que Jesus Cristo veio morrer no lugar dele, isso é a boa nova, isso é a salvação, e que ele pode crer, inclusive. É engraçado, mas então, se a fé vem de Deus, e talvez amanhã eu possa explorar um pouquinho isso, por que Deus oferece a salvação e escolhe, né? Não é engraçado? Deus já escolheu quem vai para o céu, concorda? Todos os eleitos irão para o céu. Agora, quem não foi eleito, não vai, certo? Não vai. Se alguém não é eleito, não vai para o céu. Então, por que eu ofereço o evangelho àquela pessoa? Por que eu ofereço? Será que Deus não é insincero? Deus não está brincando com aquela pessoa? Vem cá, vem. Mas ele não vem, porque eu não vou mover para vir. Até onde Deus é sincero na oferta do evangelho? Até onde? Entende? Eu creio que Deus é totalmente verdadeiro, é totalmente fiel, gloriosamente fiel, né? Vou tratar esse assunto possivelmente um pouquinho amanhã, mostrando esse lance aqui, de como que a eleição vem em relação à justificação e à predestinação e à justificação. Então a gente vou tentar, não vou prometer a vocês muita coisa, porque o nosso tempo é pouco, mas eu tentarei fazer o máximo nesse sentido. Mas olha, minha irmã, é isso mesmo, e tem mais, viu, irmãos? Não deu para poder falar com vocês, mas eu acho que a pessoa que é justificada pela fé,
ela é evangelística, viu? Esse negócio do crente presbiteriano que não evangeliza, não convida um amigo para vir na igreja, nunca, você nunca trouxe uma pessoa a Cristo, meu irmão. Olha, meu irmão, você está vivo, você está morrendo, e olha para trás, quantas pessoas você já levou a Jesus, você deu Bíblia, você levou folheto, você trouxe a igreja, você falou uma mensagem, você telefonou, você orou por ela, quantas? Nenhuma? Meu irmão, Jesus disse que aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva, e Cristo disse, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor, todo ramo que estiver em mim não der fruto, meu pai limpa, corta. Por que a igreja, irmãos? Porque, meus irmãos, que a igreja se renova a cada 5 anos, vocês sabiam disso? Na classificação internacional, a cada 5 anos, a igreja é outra. A metade de vocês aqui, daqui a 5 anos, possível não estará aqui. Por quê? Alguns estarão porque são infrutuosos. Está aqui na igreja, mas não é da igreja. Tem gente que está na igreja, mas não é da igreja. Ontem eu estava dando aula para meus alunos no seminário, e eu precisava de uma palavra, foi tão engraçado, eu precisava de uma palavra para dizer do que é estar na igreja e não ser da igreja. Porque é verdade, não é? Você não tem gente assim na igreja, que você vê que está aqui, mas ele não está aqui. Ele senta, escuta, gosta, canta os hinos, mas termina o culto e vai embora, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, não diz nada a ninguém. É um tipo de uma pessoa que... Aí eu falei assim, precisa da pessoa que se converte, precisa de ter um grasp, eu queria uma palavra, o aluno disse liga, eu disse liga. Você faz uma construção, põe um tijolo sobre o outro, tem que ter o quê? Liga. O que é liga? A liga é o seguinte, um tijolo uniu o outro, quando você for tirar um tijolo do outro, o que vai acontecer? Vai quebrar os 2 tijolos. Marido e mulher são uma só carne. Liga. Tenta separar um marido e uma mulher, o que vai acontecer? Uma desgraça. Divórcio é uma desgraça. Sabe por quê? Quando o marido e a mulher se rasga os 2, fica pedaços de um no outro. E é uma verdade. A pessoa divorciada, você já reparou? Ela se olha pelo olho do marido. Ela fica pensando, será que eu fiquei feia? Será que ele me trocou por outro que eu fiquei feia? Quer dizer, ela quer se ver no olho do marido, porque ela estava dentro dele e ele dentro dela. Está entendendo? Liga. Minha irmã, trate de não estar na igreja, viu? Trate de não estar na igreja, mas ser igreja. Ser do corpo de Jesus. Tente arrancar esse dedo aqui. Você está doido? Eu vou arrancar seu dedo. Capaz de eu até matar. Arrancar meu dedo. Que isso? Entendeu? Vai, corta meu dedo aí. Não, de jeito nenhum. Meu dedo é meu corpo, é todo eu. Arrancar meu dedo é cortar meu corpo todo, quase. Está entendendo o que é ser um membro da igreja? Por que eu estou falando isso, hein, Ítalo? Ai, que coisa horrível. Tá. Mas então é isso aí, tá certo? Ai, que raiva. Depois você corta essa parte aí. O Ítalo, o aluno, ele vai perguntar logo você, sim? Tá. Na verdade, a fé nasce, a ideia é essa do texto, a fé nasce ao ouvir a palavra de Deus, certo? Quando você prega, naquele momento o Espírito, a palavra, o Espírito age na pessoa e a fé nasce nela. Deus dá fé a ela, Deus opera. Então é pela pregação que a pessoa vai acreditar. Como ouvirão se não há quem pregue, né? E como crerão se não ouvirem? Lembra? Como lá em cima, como crerão se não ouvirem? Então lá embaixo vai dizer isso. Então o link é a pregação faz nascer a fé. Daí vem aquela história, meu irmão querido, que se chama Gabriel, nome do anjo. Gabriel, vem aquele problema que a Igreja Católica fala, que a Bíblia não deve ser lida sem autorização da igreja, porque a igreja é a mãe da Bíblia.
A Bíblia é inferior à igreja. Olha só. A Bíblia é inferior à igreja. O protestante fala, não senhor, de maneira nenhuma. A Bíblia está acima da igreja. A Bíblia é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja são os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, não é? Então o fundamento da igreja são a doutrina, a Bíblia. Aí ele falou, não, mas primeiro foi, quem é que fez a Bíblia, rapaz? Quem escreveu a Bíblia não foram os crentes da igreja? A Bíblia é uma criação da igreja. Não, a igreja é uma criação da Bíblia. Como? Para Abraão ser crente, o que aconteceu com Abraão? Quem se lembra? Ele foi o quê? Chamado. Abraão foi chamado. A palavra igreja, seminarista, ela vem do grego de que palavra? Kaleo. Chamado para fora. Eclesia, igreja, igreja em português. Eclesia no grego, iglesia no espanhol, igreja em português. A palavra igreja é dos chamados, dos que foram chamados. Então quem antecedeu a igreja? A palavra. A palavra foi escrita, está entendendo, menina querida? Mas a palavra é antes da igreja. A palavra é antes da igreja. A igreja existe por causa da palavra. A igreja existe por causa da palavra. A palavra fez o quê? Chamou. Está entendendo, minha irmã querida? Está entendendo direitinho? Então, nós dizemos assim, a palavra formou a igreja. O católico fala, a igreja formou a palavra. Pronto, não tem como fugir. Se foi a igreja que fez a palavra, então a palavra está submissa à igreja. E é o contrário, é a igreja que está submissa à palavra. A igreja que não obedece à palavra não é igreja. Certo? Protestante é protestante, não tem jeito. Sim. Certíssimo. A gente não tem como falar tudo numa palestra, é impossível, né? Tem livros escritos sobre fé que não acaba mais, né? Mas, na verdade, a questão da fé, ela é primeiro um dom de Deus, né? Nós não nascemos com a fé salvadora. Existem 4 tipos de fé, pelo menos, que a gente constata. Tem a chamada fé milagreira, que é uma fé, meu irmão, que a pessoa tem uma fé e recebe milagre. Lembra aqueles 10 leprosos? Foram curados? Receberam o milagre da cura da lepra. Quantos que voltaram? 1. Esse teve a fé salvadora. Todos tiveram a fé milagreira. Um teve a fé salvadora. Existe a fé temporária. Lembra daquele semente semeada no espinho? Lembra? O que aconteceu? Nasceu o sol e queimou a planta. Essa é uma fé temporária. A pessoa está na igreja, dá glória e tal, depois some, desaparece. Fé temporária. É um período, teve fé, mas foi embora, né? Tem a fé intelectual. A fé, essa que dou fé, que você tem no certidão de casamento, dou fé, quer dizer, fé intelectual. Verdade, está aqui comprovado, fé intelectual. Essa fé também nos salva. Por exemplo, vocês aqui todos creem que o dízimo é bíblico, está na palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Está mandando. Você acredita nisso? Acredito. Você pratica? Você pratica isso, irmão, de dar o dízimo? 30% da igreja, sim. 70% não. Eles acreditam que dízimo é mesmo um assentimento intelectual. Tem gente que tem assentimento intelectual da salvação. Quem crê tem a vida eterna. Eu creio, então eu tenho a vida eterna. Isso é lógica, isso não é salvação. Não é isso que te salva. A salvação é você dizer, eu sou um pecador, eu não mereço nada, eu estou perdido, mas Jesus é quem morreu por mim, eu creio no Filho de Deus. Isso é salvação, eu sou dele, ele é meu. Você entendeu? Quer dizer, fé intelectual é muito fácil você ter. Concorda com o dízimo, concorda com não sei o quê, concorda com tudo. Meu irmão, concordar não é ter fé. Isso é uma fé intelectual. Essa fé, muita gente tem. Agora, o importante é você ter uma fé salvadora, uma fé que de fato leva você à salvação.
Querido irmão, você pode repetir para mim, porque tinha uma coisa que eu queria lembrar, e eu acho que se você repetir, eu vou conseguir lembrar. Você está falando sobre... Repete, vai. Isso, exatamente. Na verdade, graça, fé, essas coisas são conectadas. Ninguém vai dizer que existe uma outra. É como a ordem salutis, né? A ordem da salvação. Quem fica em primeiro? Eu sei que primeiro é a eleição, que foi na eternidade. Quando acontece aqui a regeneração, a fé, a justificação, né? Vem tudo de uma vez só. Eu não sei o que vem primeiro, entende? Eu sei que eu não posso ter fé se a graça não atingir o meu coração. Quando eu acredito, porque a graça atingiu o meu coração. Certíssimo, Packer falando. Ok, meus irmãos, eu creio que já batemos bastante papo. Amanhã cedo a gente está juntos com a graça de Deus, né, para mais uma palestra. Eu agradeço muito a todos vocês. Mais uma vez reitero minha gratidão ao reverendo Ítalo, ao conselho, e abraço aos pastores presentes, como o Evaldo, o Paulo, outros que estiveram aqui presentes, a todos. Eu abraço com muito carinho, muito obrigado, no amor de Cristo. Deus abençoe a vocês. Dez números de 1 a 100. Vou chamar o reverendo Evaldo aqui, fazer uma oração, mas antes, nós vamos sortear alguns livros do reverendo Cleómenes. Não tem para todo mundo, mas aí o reverendo vai escrever uns números aqui, e alguns serão contemplados com livros do reverendo Cleómenes. Isso, 101. Jorge Di. Cadê? Vem cá para você receber seu presente. Denise. 12 é Christian. Foi. Jorge Chagas. Aqui, Denise. Deus abençoe. Henrique. Felipe Heller. Henrique. Você. 40 Fabiana Gabriela. Bora. Então, depois da Fabiana. Eula. 51. Alex Nora. Abençoe. Abençoe, Alex. Tereza Cristina. Emília Heller. E Mariângela. Abençoe. Deus abençoe, Mariângela. Reverendo, vamos orar agradecendo a Deus. E amanhã, 8h30, nós vamos nos achegar, ter uma abertura, e às 9h, a terceira palestra, e depois uma sessão de perguntas e respostas. Os irmãos vão escrever e nós vamos selecionar algumas perguntas. Bom, reverendo Evaldo, olha, agradecendo a Deus pelo que nós escutamos hoje. Oremos. Querido Deus, agradecemos pelo dia de hoje, pelo cuidado do Senhor, por Tua santa providência que nos conduz e nos dirige, ó Pai, sempre para aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida do seu servo, reverendo Cleómenes, homem de Deus, servo temente, homem piedoso, que tem tanto para nos ensinar, ó Pai, e nos ensinou na tarde e na noite desse dia. Agradecemos, ó Pai, agradecemos pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, a nossa única regra de fé e prática.
Agradecemos, pois o Senhor se revela a nós e o Senhor usou homens para registrar, ó Pai, a Tua palavra. E por meio da Tua santa providência, o Senhor preservou e chegou até nós. Agradecemos pelo Espírito que nos dá a fé, agradecemos pelo Espírito que nos convence do pecado e da justiça, agradecemos pela justificação pela fé, baseada nos méritos de Cristo Jesus. Agradecemos, ó Pai, só temos a agradecer. Rogamos ao Senhor que nos conceda uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite tranquila de sono, uma noite de sono reparador, de descanso, e que amanhã, se for da Tua vontade, possamos aqui novamente nos encontrarmos para aprender mais de Ti. É a oração que fazemos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, vive está à destra do Senhor, reinando sobre tudo e sobre todos, e em breve voltará para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e para a nossa bem-aventurança eterna. Em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. O reverendo Cleomes estará à porta cumprimentando os irmãos.